Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí pro canal. Esse vídeo, na verdade, acho que é o primeiro, do canal sobre o tema em si, né? O outro vídeo era de apresentação. Desculpa, eu tô meio lenta, que eu acabei de acordar praticamente pra estar gravando aqui pra vocês. E assim, vamos falar, né, sobre o que é essencial, sobre o que é viver com o essencial. Eu comecei a aplicar esse conceito na minha vida, comecei a entender, né, sobre ele, na verdade, foi em 2021, finalzinho de 2020, 2021, que eu comecei mesmo a entrar nesse conceito de vida, né, sobre o que é viver com o essencial. O minimalismo foi, assim, uma ferramenta, uma filosofia que me ajudou a compreender melhor, que é algo que já existia, né? Já existe há muito tempo o minimalismo e foi algo com que eu me identifiquei. Mas o conceito em si é viver com o essencial, né? O que é viver com o essencial? Bom, antes da gente falar disso, eu vou dar um pouquinho do panorama, né? Como que estava a minha vida antes, para vocês terem uma ideia da mudança que isso significou na minha vida. Então, no finalzinho ali, aliás, desde sempre eu fui uma pessoa muito agitada, que trabalha muito, que estudava muito, sempre vivendo a 1000 por hora, né? Viciada em trabalho, sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então aquela pessoa multitarefa, né? Na infância eu era uma pessoa mais tímida, mais focada, trabalhava, me concentrava mais nas atividades, né? Eu gostava muito de ler, mas conforme os anos foram passando, eu fui me adaptando à rotina do mundo, sabe? Essa correria que é. Eu fui negando a mim mesma e me adaptando ao que o mundo é, né? Corrido, cobranças, urgências. E eu fui me adequando a esse mundo corrido. E eu não fui vendo os malefícios que isso foi fazendo para minha saúde e para minha vida. Então, em 2020, eu cheguei no ápice da minha má gestão do tempo, da minha falta de saúde. Eu não me alimentava direito, eu trabalhava demais, eu não tinha tempo para me cuidar. Eu tinha acabado de me tornar mãe, então mãe de primeira viagem, e a gente sabe que quando um bebê nasce, a gente muda muito, então a gente passa por períodos bem pesados de não se reconhecer mais, sabe? A gente perde a autoestima, olha no espelho, não consegue reconhecer a pessoa que é, as roupas não servem, então a gente passa por um período de não saber mais do que a gente gosta, sabe? De não saber, qual foi a minha roupa favorita, a gente vai vestindo o que dá. Então eu tava nesse ritmo acelerado de fazer o que dava pra mim e priorizando outras coisas que não eram prioridade. Por exemplo, trabalhar muito, manter a casa impecável, eu corria para poder deixar a casa perfeita, maravilhosa, limpinha, atender todas as necessidades da minha filha, do meu marido. Então eu estava num ritmo muito acelerado de priorizar coisas que não eram prioridade. E nesse ritmo eu fui minando a minha saúde, então eu parei de me alimentar adequadamente, eu comia quando dava, e comia coisas rápidas, comia muito fast food, não fazia nenhuma atividade física, não praticava nada. Naquela época também eu não rezava, eu não orava, eu não tinha um momento de introspecção, né? Porque a oração é isso, é você fazer uma ligação com o divino que existe, né? Com Deus, com o que quer que você acredite, né? Cada pessoa dá um nome, mas é a mesma essência de luz. E eu não tinha esse momento. Então eu passei a viver no piloto automático de um ciclo terrível. E o ápice disso foi meu corpo desistir, né? Teve um dia que meu corpo falou, não aguento mais, eu quero ir. E aí eu desmaiei, parei de respirar. Enfim, uma coisa que vou até subir um outro vídeo aqui, porque eu já contei essa história milhares de vezes. E vou colocar o vídeo no canal pra vocês saberem dessa história. Mas enfim, o que interessa é que meu corpo desistiu. E naquele momento eu tive um choque de realidade, né? De que, Isabela, você precisa se cuidar, você precisa parar.
essa vida não tá legal, não tá fazendo bem pra você. E depois disso, eu parei. Aí eu comecei a refletir sobre a vida que eu tava levando. E vieram, as primeiras reflexões que vieram, não foi só sobre a minha alimentação, né, que eu passei a me alimentar melhor, mas uma das primeiras reflexões foi essa: o que é essencial para mim? O que é essencial de verdade na minha vida para que eu possa viver bem com a minha família? E eu fazia essas reflexões enquanto eu estava vivendo a minha rotina, aquela rotina transtornada, né? Então tinha algumas coisas que eu não gostava, por exemplo, de não ter tempo para me alimentar direito. Eu tava vivendo num ritmo que eu mesmo fiz com a minha vida, né? Porque eu aprendi a ter responsabilidade também nesse período. Conforme a gente vai refletindo, a gente para de culpar as outras pessoas e começa a assumir responsabilidade por nossas escolhas. Então eu comecei a perceber o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Então eu não estava priorizando me cuidar. E como que eu vou cuidar de outras pessoas se eu não tô bem? Então, a primeira lição é: se a gente não tá bem, a gente não vai conseguir fazer as coisas, né? Não vai conseguir cuidar das outras pessoas, não vai conseguir realizar os nossos sonhos, trabalhar. Então, o essencial é estar bem. Uma das primeiras coisas essenciais da vida: estar bem, cuidar de mim mesmo, ter autocuidado. E o que é autocuidado? É você se alimentar bem, é você ter um tempo para você, fazer alguma coisa que você gosta, né? Você ler um livro, você fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. E esses momentos de autocuidado para mim foram começar a praticar meditação. Então eu passei a meditar assim, meio que intuitivamente, né? Depois eu gravo um vídeo para vocês como que eu medito. E eu comecei a meditar, né? Nesse ano eu comecei a praticar yoga. Então eu fui sentindo assim o que eu gostava, o que era pra mim. E o que era pra mim de verdade. Não é assim um autocuidado assim de fazer coisas que as outras pessoas querem que a gente faça e acham que é bom pra gente. É uma coisa que você gosta de verdade. Então eu passei muito tempo, eu comecei a refletir sobre coisas, minhas escolhas também, baseada na opinião de outras pessoas. Então, não vou mais ter cabelo curto porque tal pessoa não gosta. Eu pensei, por quê, né? É tão prático. Então, eu cortei o cabelo, comecei a minar da minha vida, tirar coisas que não eram essenciais. Então, excessos, né? Excessos de coisas que não fazem bem, alimentos que não nos fazem bem, né? Então, se antes a gente comia comida de fast food todo dia, comidas rápidas, ultraprocessados, então hoje a gente diminuiu essa quantidade, então vamos comer só final de semana. Então aí final de semana a gente come uma coisinha outra, uma porcaria, né, que a gente gosta, que também a mudança é gradativa, não é uma coisa assim, nossa, virei um super fitness na vida saudável. Não, as mudanças foram devagar, então eu comecei pela minha casa, comecei a observar. Por que eu compro tantas coisas? Por que eu tenho tanta coisa em casa se eu vou ter que levar mais tempo limpando tudo depois? Então, foi essas mudanças que eu fui fazendo. Eu fui diminuindo a louça. Então, se antes eu tinha 10 pratos para poder a gente comer durante o dia e a gente sujava os 10 pratos e ficava aquele monte de louça. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, a gente foi diminuindo, guardando os pratos no armário. Eu fui encaixotando, né? Metade da louça, fui guardando as coisas que a gente não usava no dia a dia para diminuir o tempo limpando essas coisas. E quando você começa a fazer esse exercício, eu tenho muitos livros, quais que eu não leio? Eu fui doando livro que eu não usava, que eu não lia, e fui dando para as outras pessoas, né? As pessoas super felizes de receberem esses presentes, né? E meus materiais de desenho também. Eu passei quantos anos da minha vida eu passei comprando materiais de desenho e tinha coisa nova ainda, de 10 anos atrás, que eu nunca usei. E tem livro que eu perdi, porque ficou guardado tanto tempo que as páginas ficaram emboloradas. Então teve que ir pro lixo. E sabe coisas que você não vai vendo o que está acontecendo com a sua vida, com a sua casa?
E eu fui observando essas coisas, de coisas que eu não usava, que foram ficando guardadas, foram estragando. Roupas que não serviam mais, roupas que eu não gostava. Eu fui doando tudo, fui ou descartando, ou doando. E isso foi diminuindo as coisas da minha casa e ao mesmo tempo foi um processo muito de liberação interna também. E conforme a gente vai deixando o ambiente mais leve, isso reflete dentro da gente também, né? Então eu fui me sentindo mais leve, mais capaz de fazer as minhas próprias escolhas, de fazer reflexões mais profundas sobre a minha vida, porque conforme eu tenho menos tempo limpando o excesso de coisas que eu tenho, sobra mais tempo para que eu faça atividades realmente construtivas, né? Então, mais reflexivas. Então, eu voltei a ler livros que eu gosto, que fazem sentido para o que eu estou vivendo agora. Tempo meditando, que é para mim como uma vitamina diária, né? Então, um tempo refletindo, um tempo em silêncio, sentindo a natureza, sentindo o momento, sentindo a brisa. E nesses momentos vem grandes ensinamentos que eu aprendo, né? Ou reflexões sobre coisas que eu aprendi na minha vida, ou coisas que eu preciso melhorar em mim. Então, esses momentos meditativos são essenciais para mim. Então, o que é essencial na sua vida? O minimalismo é isso. Você vai encontrar aí vários conceitos sobre o que é minimalismo. Eu participo de alguns grupos também. E as pessoas passam muito tempo discutindo sobre o que é e o que não é. Tenha em mente que minimalismo é o essencial para você. É o essencial para sua vida. Então, é aquela roupa que você gosta de usar e que ela dura bastante tempo, né? Para você não ter que comprar novamente, né? Porque é muito consumismo também que a gente tem que controlar. Ter consciência de ter um respeito pelo meio ambiente, também pelo descarte correto das coisas. Então, eu vou comprar uma roupa que ela dura bastante tempo que eu gosto de usar, para que eu não tenha que descartar no meio ambiente, para que depois que eu não goste mais dela, né? Depois que eu enjoo de usar, eu posso doar para outra pessoa e essa pessoa usar essa roupa também. Isso é só um exemplo pequeno, mas que dá uma reflexão imensa aí. E você vai fazendo isso para sua vida, para das pequenas coisas. Então, o que é essencial para mim? É cuidar de mim, é cuidar da minha família. Então, como eu posso ter mais tempo para minha família? Trabalhar menos. Mas então, eu vou ter que ter uma qualidade melhor no meu trabalho para que eu trabalhe menos. Porque para que eu receba, por exemplo, eu tive que fazer essa adequação no meu trabalho. Eu trabalhava muito porque eu cobrava pouco. Então, para que a conta fechasse no mês, eu tinha que fazer muitos projetos para poder ter um ganho considerável. Então, o que eu fiz foi fazer uma pesquisa, né? E eu aumentei o valor do meu serviço. Então, hoje eu tenho projetos menores e eu consigo cobrar mais e eu trabalho menos tempo diário. Então, a longo prazo, eu tenho um ganho legal, um ganho normal, né? Que eu consigo pagar as minhas contas e ter o lazer, investir nas coisas que eu gosto. E eu tenho mais tempo durante o dia para poder ficar com a minha família. Então, cuidar da minha casa, brincar com a minha filha. Eu gosto a gente brinca de dançar, de esconde-esconde, de quebra-cabeça, né? De brinquedos, casinha. E é isso, gente. O essencial é isso. É o que é essencial para você, o que é importante para você. De parar de deixar isso para depois. E parar de priorizar coisas materiais. Parar de trabalhar muito para ter coisas que depois você vai precisar de tempo para ficar limpando, para ficar usando, entendeu? É isso. Isso é minimalismo, isso é viver com o essencial. Então, priorizar a alimentação, a saúde, fazer uma coisa que você gosta. Eu gosto de academia, então faça academia. Eu não gosto de ir na academia. Eu, particularmente, não gosto de academia. Então, eu fui procurar uma atividade que eu gostava. E o yoga veio assim, naturalmente, fluiu, né? Porque como eu já fazia meditação em casa, veio o yoga. E é isso, gente. Aos poucos você vai fazendo essas reflexões, faz esse exercício na sua vida. O que é essencial para mim? Para um pouquinho e pensa. Às vezes, você tá vivendo tanto no piloto automático, correndo para lá e para cá para dar conta de tudo,
que você tá gastando energia no que não é essencial para você. Tá só fazendo mal, tá só fazendo seu corpo ficar mais doente. E vai diminuir seu tempo de vida. E é assim que você quer que seja a sua vida? Você quer que no final da vida você se arrependa do que você fez, né? Tá com um corpo doente lá, depois vai ter que gastar todo o dinheiro que você trabalhou a vida inteira para ter, você vai ter que gastar comprando remédio, pagando no hospital. Então vamos ter mais responsabilidade pelas nossas escolhas. E essas reflexões simples vão ajudar a melhorar a sua vida. Hoje eu tenho, assim, eu não tenho aquela vida, uau, maravilhosa, nossa, a Bela agora é perfeita, né? A vida dela é perfeita. Não, eu também estresso, eu também pilho, eu também grito, eu também fico brava, com raiva. E, enfim, são mudanças gradativas, né? Mas que trazem benefícios imensos. Agora, se me comparar com um ano atrás, outra pessoa. Vocês vão ver, vocês podem procurar nos meus links, né, das redes sociais. Tem fotos de antes lá no Instagram, que eu coloquei pra vocês. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link do meu Instagram. Lá nos primeiros posts tem as fotos de como que eu tava antes, pra vocês verem, tá bom? Então é isso, e me comenta aí se você gostou do vídeo, se você tem mais alguma dúvida. E eu vou continuar postando, tá bom? Até o próximo vídeo aí, tchau, tchau.